Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Mergulhar no teu rio. Aleluia. Amém. Graças e paz, igreja. Bom, é uma alegria ter cada um de vocês aqui conosco, mais uma vez, no culto nosso de jovens. O pessoal vai colocar o tema dessa noite, mas dentro daquilo que nós temos falado também no nosso projeto de jejum e de oração, hoje nós vamos estar compartilhando algo sobre, na mesma temática, sobre o perdão de Deus. E nós, estamos já nesse segundo mês, orando sobre isso, buscando, fazendo esse jejum, essas orações. E coincidentemente o último tema foi arrependimento, e agora nós estamos falando de perdão. E geralmente quando as pessoas vão ensinar sobre o perdão de Deus, muitas vezes elas ou apenas falam do perdão e não falam sobre arrependimento. E quando aqueles que falam sobre arrependimento não falam sobre o perdão de Deus, daí muitos vão para um lado de um legalismo maior, e outros vão para um lado de uma graça barata. Mas nós entendemos de que o perdão, assim como o arrependimento, ele também é um fundamento do evangelho. Não existe evangelho sem perdão e não existe evangelho sem arrependimento. Então, o arrependimento e o perdão de Deus são algo que nós precisamos cultivar diariamente. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Daniel 9. Daniel 9, pode ser a partir do verso 3. Antes da gente ler, eu quero te convidar a nós orarmos mais uma vez. Jesus, você tem a razão e o controle de todas as coisas, Pai. Senhor, nós te pedimos que o Senhor continue sendo glorificado, Pai. Que o Senhor seja glorificado, Pai, por meio das Escrituras. Que o Senhor seja glorificado, Pai, através das nossas vidas. Pai, eu te peço que essa mensagem não venha a ser uma mensagem minha, mas venha a ser uma mensagem do Senhor, Pai. Senhor, nos ensina nessa noite sobre o Teu Filho. Nos ensina, Pai, sobre o perdão que nós recebemos mediante a Tua graça, mediante o Teu sangue. Jesus, toma um lugar de honra em nossas vidas, toma um lugar de honra em nossos corações e fala aos nossos corações. É assim, Jesus, que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Daniel 9, a partir do verso 3, diz assim: Voltei o rosto ao Senhor para buscar com oração, súplicas e jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Orei ao Senhor, Senhor, Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós temos pecado e cometidos iniquidade, procedemos maus e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. A gente pode ir lá para o verso 8. Ó Senhor, a nós pertence o coroar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Verso 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele e não obedecemos a sua voz, ao Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por meio de seus servos e profetas. Bom, aqui nesse texto, a gente geralmente não se fala de perdão de Deus quando a gente vai se falar de Daniel. É muito comum nós falarmos de jejum e de oração, e dentre outros temas sobre as profecias de Daniel. Mas o primeiro ponto que eu quero trazer para nós é que o perdão, ele não pode ser um tema que geralmente nós tratamos somente no início da nossa caminhada com Cristo. O perdão, ele é um tema que é recorrente. Ele é não apenas recorrente, mas ele é constante em nossas vidas de forma diária. Ele é constante porque aqui a gente está vendo Daniel já
numa certa idade, a gente já está no final do livro de Daniel, então ele já pode ter entre seus 50 a 60 anos. E Daniel, ele fazia muitas coisas quando ele chegou na sua terra, na Babilônia, quando ele se mudou para lá. Ele fazia súplicas em jejum e oração. Mas a gente vê que Daniel, mesmo depois de 40, 50 anos de caminhada, ele fazia a mesma coisa. Ele jejuava, orava e intercedia pelo seu povo. Só que mesmo assim, Daniel, ele faz um reconhecimento aqui. Ele fala: Senhor, a única coisa que nós temos para te dar é vergonha e tristeza, mas a ti pertence a misericórdia e a glória, a ti pertence o perdão. Sabe, Daniel, ele era alguém que tinha muita caminhada com Deus. Daniel foi dado as maiores revelações que nós temos nas Escrituras, e as mais complexas de se interpretar estão no livro de Daniel. Mas no final da sua caminhada, a gente vê Daniel fazendo jejum e oração e reconhecendo que a única coisa que nós temos para oferecer para Deus é vergonha, porque diante de Deus a nossa justiça, ela é insuficiente. As nossas atitudes, elas são pequenas e insignificantes se comparadas com a beleza e com a santidade de Deus. Então Daniel, ele afirma: a Deus pertence o perdão. E aqui a gente pode ver que ao longo do Antigo Testamento, a Bíblia, ela nos faz apontamentos da graça. A Bíblia nos faz apontamentos por Evangelho, porque Daniel, ele poderia falar que o perdão, ele se resolvia com o sacrifício do sacerdote. O Daniel poderia falar que o perdão se resumia em obedecer toda a lei, mas não. O Daniel, ele afirmou que o perdão, ele vem de Deus. A única forma de nós alcançarmos o perdão de Deus não é por meio de nós, mas é por meio dele. Porque a gente pode tentar entender de que, eu consigo estar justo diante de Deus, eu consigo estar limpo diante de Deus. Mas infelizmente, quando nós olharmos para Deus e olharmos para nós vamos ver falhas e iniquidades. Então, nós precisamos ter essa mesma mente de Daniel, independente da nossa caminhada, independente se nós temos muito ou pouco caminhada com Deus, o perdão continua vindo de Deus. O perdão continua sendo um caminho exclusivo que vem de Deus para nós e não de nós para Deus. Sabe, a aliança que Deus fez por meio da cruz não é uma aliança bilateral. Porque numa aliança bilateral, assim como era a aliança de Moisés, a aliança, ela tem dois lados. O homem tinha que cumprir o seu papel, tinha que cumprir os preceitos da lei mosaica, e o outro, logo quando o homem cumpria, Deus fazia a sua parte. Mas, assim como na aliança de Abraão, mas também na aliança de Cristo com a igreja e com o povo de Israel, a aliança, ela é unilateral. A garantia não está em nós, a garantia está em Deus. Deus fez a aliança e Deus se colocou como garantia da aliança. Tanto que em Hebreus vai nos falar, Deus jurou por si mesmo que Ele vai fazer se cumprir as suas promessas. Deus garantiu pelo nome do seu, Ele jurou pelo seu nome. Em Hebreus fala, eu pelo meu nome farei as promessas feitas a vós. Então, a gente precisa entender de que o perdão, independente de qualquer coisa, ele vem de Deus. Ele é algo que vem de Deus para nós. E aí a gente vai ver que Daniel, mesmo em toda a sua caminhada, ele teve tantas profecias e tantas coisas, mas ele reconhece essa necessidade que nós temos de Deus. E o outro ponto que nós podemos relacionar juntamente com isso é que perdão, ele está muito relacionado à adoração. Por quê? No Antigo Testamento, a adoração, ela se dava por meio de sacrifício. A adoração, ela era um objeto de que os homens, eles separavam a sua melhor oferta, seja de dinheiro, ou seja de animais e de cereais, para Deus. Era um sacrifício feito a Deus como fruto do seu trabalho. Mas a adoração, ela está totalmente ligada a um objeto de desejo, a um objeto de obediência e a um objeto de sacrifício. Porque nós geralmente adoramos aquilo que nós desejamos, ou aquilo que nós nos submetemos e sacrificamos. Mas muitas vezes nós vamos desejar
glorificar a nós mesmos. Muitas vezes nós vamos desejar dar honra a nós mesmos. Nós vamos apenas estar submetidos à nossa vontade. E todas as vezes que nós nos submetemos à nossa vontade, todas as vezes que nós submetemos aos nossos desejos, todas as vezes que nós colocamos todo o tempo e todo o sacrifício somente para nós não estamos submissos à presença de Deus, nós não estamos submissos ao perdão de Deus. Por quê? Obediência e submissão, ela nos leva a estar debaixo de uma lei e debaixo de um governo. Se nós estamos aqui no Brasil, nós estamos submissos e debaixo e submetidos à lei do Brasil. Nós estamos submetidos ao governo brasileiro. E se nós vivemos uma vida somente para nós, se nós vivemos uma vida centrado no eu, centrado em si próprio, servindo apenas a si próprio e adorando a si próprio, nós estamos submetidos à nossa lei humana. Nós estamos submetidos à nossa lei do nosso ego. Mas, quando nós estamos submetidos à nossa justiça humana, nós não submetemos à justiça de Deus. Em Romanos 3, se puder abrir, a Bíblia vai nos falar que Deus fez justiça. Mas a justiça de Deus não é por meio de nós, é por meio dele. Em Romanos 3, a gente vai ler no verso 9. Romanos 3 diz assim: que se conclui, temos nós alguma vantagem? Não, de forma alguma, pois já temos demonstrado a todos que tanto judeus, gregos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer, nenhum, não há nem quem entenda e nem quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é como sepulcro aberto, como a língua enganam, como o veneno da víbora está nos seus lábios. A boca deles tem cheia de maldição e amargura, caminhos à destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz, não há temor diante de Deus e diante dos seus olhos. No verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para mostrar a sua justiça, por ter ele, na tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo a fim manifesta a sua justiça no tempo presente, para que o próprio Deus seja justo e justificador por meio de Jesus. Então, gente, a gente vê de que não há nada sequer em nós que nós podemos nos gloriar. Não há nada em nós que nós podemos achar de justiça, de bondade e nem de misericórdia. E o apóstolo Paulo afirma muito bem de que todos, absolutamente todos, estão desviados da justiça de Deus. Todos pecaram, não é alguns, não, é todos. Sabe, a Bíblia ela inclui muito claramente de que todos eles carecem da glória de Deus. Todos eles carecem da graça de Jesus. E carecer significa necessidade. Sabe, a graça de Deus não é uma opção. Deus não é uma opção. Deus não é uma opção que nós podemos escolher ou não. Deus é uma necessidade. Porque outros textos do próprio Romanos e Tessalonicenses falam que sem Cristo nós somos o alvo da ira de Deus. Sem Cristo nós já estamos condenados. Sem Cristo o nosso destino, o nosso lugar eterno é o inferno. Então a nossa necessidade de Deus não é apenas para o dia de hoje. A nossa necessidade de Deus é para a eternidade. E se nós entendemos de que nós precisamos de Deus todos os dias, nós precisamos saber de que não é a nossa justiça que nos salva, não são as suas boas atitudes que te salvam, não é os seus bons atos, as suas boas práticas, as práticas da fé, as suas orações, os seus jejuns que te salvam, não, nada disso nos salva. Tudo isso apenas evidencia que nós somos salvos, mas não nos salva, porque a Bíblia fala de que Deus manifestou a sua justiça no tempo presente para que Ele seja justo e justificador para aqueles que têm fé. Então o mesmo Deus que exige
um sacrifício e uma santidade, é o mesmo Deus que é o justificador. Então o perdão, ele se dá em não você ser justo e perfeito, mas em você aceitar o sacrifício daquele que é justo e perfeito. Então o perdão de Deus é quando nós aceitamos e acessamos o perdão que vem por meio de Cristo. O perdão que é um alvo que nós recebemos aquele que é o justo, que existe uma postura de santidade, mas ao mesmo tempo Deus é o justificador. Deus é o que nos dá acesso pela graça, é o que derrama graça e sabedoria através do sangue de Cristo. Então nós entendemos de que é por meio de Jesus. Sabe, essa é a boa notícia do Evangelho. A boa notícia do Evangelho não é apenas que nós somos salvos, mas a boa notícia do Evangelho é que nós somos aceitos. A boa notícia é que nós temos acesso. Sabe, a gente vai ver ao longo da história de que o homem, ele rompeu o seu acesso a Deus por causa do pecado. O homem foi distanciado e separado de Deus por causa do pecado. Houve um abismo. A Bíblia fala de que havia um abismo entre homens e Deus. Mas a boa notícia é de que esse abismo, ele tem um novo caminho. Que esse abismo, esse caminho que estava fechado, esse caminho que estava separado e distanciado, nós temos um novo caminho. E não é um caminho que nós construímos com as nossas mãos. Não é um caminho que a gente constrói por meio da leitura. Não é um caminho que a gente constrói por meio da oração, não. O caminho, essa é a boa notícia, essa acho que é a graça do Evangelho. Que Deus nos convida para perto. Deus, e não suficiente, porque Deus ele nos convida para perto e Ele se faz caminho para que nós chegamos perto. E não somente isso, Ele se faz sacrifício para que a gente pudesse chegar mais perto. Então Deus, ele nos convida para perto, Ele se faz caminho, Ele abre o caminho e Ele nos mostra que é possível a gente entrar e andar nesse caminho. Então a boa notícia do Evangelho não é apenas a salvação. A boa notícia do Evangelho é que nós temos pleno acesso a Deus. E como nós podemos ter acesso a Deus? Porque nós somos perdoados. E por que nós somos perdoados? Porque nós somos amados. Então o amor de Deus tem como consequência o perdão. E o perdão tem como consequência a presença de Deus. Logo, se fomos amados, nós somos perdoados. E se fomos perdoados, logo nós temos acesso à presença de Deus. A Bíblia fala que nós temos pleno acesso ao trono da graça. E pleno acesso ao trono da graça nos mostra de que nós não existe mais barreiras. Sabe, a Bíblia fala de que assim quando Jesus deu seu último respiro na cruz, o último respiro de Jesus na cruz, a Bíblia fala que o véu foi rasgado. E o véu que os judeus contam não era o véu que era apenas um tecido, mas falava sobre uma cortina que podia pesar em torno de 1 tonelada. Então nós temos o entendimento de que sim, quando Jesus morreu, o véu foi rasgado de cima e embaixo e não há mais barreiras entre homens e Deus. Não há mais sacrifício que seja necessário, porque a boa notícia foi contada de que a presença de Deus, ela foi aberta. A presença de Deus, ela foi totalmente nos levada para perto de Deus. E da mesma forma que o perdão nos dá acesso, o mesmo perdão, ele nos adota. Então o mesmo perdão que nos dá acesso à presença, ele nos torna filhos. Então nós não apenas temos acesso, sabe, já seria muito bom se nós tivéssemos apenas a salvação, seria ótimo, a salvação já seria o presente maravilhoso, mas Deus não suficiente com isso, Ele nos dá a salvação, Ele nos dá acesso à sua presença, Ele nos dá acesso à sua sala do trono e ao seu trono, além disso, só isso já seria suficiente, mas Jesus ele nos dá o direito de ser filho. Em João 1 fala que Deus nos deu o direito de sermos filhos como Jesus, de sermos herdeiros e cordeiros com Cristo. Então o mesmo perdão que redime é o perdão que adota. Em Efésios 1, eu vou ler rapidamente, quem quiser abrir, Efésios 1, no verso 4, diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos,
por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor, glória da sua graça, Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então aqui, o texto está falando de que, antes de tudo, o projeto de Deus era nos fazer santos e irrepreensíveis diante dEle. Só que se a gente for colocar de que nós, por nós mesmos, conseguimos nos colocar santos e irrepreensíveis diante de Deus, de forma alguma. Você não consegue se colocar de forma santa e muito menos de forma irrepreensível diante de Deus. A nossa carne é fraca, a nossa mente é fraca, o nosso coração é fraco, e o nosso coração ele está suscetível ao pecado. Então, a gente está vendo que Deus planejou que a gente fosse santo e irrepreensível, mas a gente não consegue isso. Só que o texto continua, que em amor, Ele predestinou a gente para Ele, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus. Então, qual que é o caminho para estarmos diante de Deus santos e irrepreensíveis? Não é através da sua justiça, não é através da sua força, não é através do seu braço. Para estarmos santos e irrepreensíveis diante dEle, é através do amor e adoção dEle por nós. E tudo isso é por meio de Jesus. Então ele fala, em amor nos planejou para sermos filhos por meio de Jesus. Então, ou seja, Deus colocou o plano de sermos santos e irrepreensíveis, mas o mesmo Deus colocou o caminho através de Jesus, que nós podemos atingir santidade e uma postura correta diante de Deus, através do amor de Deus, através da adoção de Deus e através do sangue de Jesus. Então, é por isso que somente é possível estar em paz com Deus por causa do sangue. E através do sangue nós alcançamos o perdão. E o apóstolo Paulo ele continua falando, ele nos revelou, no verso 9, ainda em Efésios 1, ele nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, fazendo nele convergir todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos de antemão louvor da sua glória, e nós, que de antemão esperamos em Cristo. Então aqui o que o texto quer dizer? Que antes de tudo nós somos planejados por Ele, para Ele, e para que a gente possa ser filhos dEle por meio de Jesus. E qual que é a razão? Porque muitas vezes a gente fala do amor de Deus, nós falamos da adoção, nós falamos da paternidade, nós falamos de todas as coisas como um fim em si mesmo. Então, nós somos feitos para ser filhos, mas para quê? Todas as coisas que tem na Bíblia, existem um porquê, existe um para quê cada coisa acontece, existe um para quê nós somos salvos, para quê nós somos adotados, para quê nós somos redimidos. E aqui ele fala, para que, por meio do louvor da sua glória, Cristo seja exaltado, através daqueles que esperam nele. Então, a grande razão do amor de Deus é de que nós somos adotados, nós somos amados, e tudo isso é para quê? Para que nós possamos ser objeto de louvor na terra para Cristo, objeto de louvor na terra que aponte e glorifique a Cristo. E para quê? Para aqueles que nele esperam o quê? Esperam pelo dia de que virão a Ele. Então, a gente vê de que o perdão, ele significa de que nós somos amados, aceitos, tudo isso para glorificar a Jesus, para glorificar ao Pai. E quando nós glorificamos a Deus, as pessoas elas podem reconhecer de que nós estamos o esperando. Nós somos o povo que tem a bendita esperança. A bendita esperança é de que nós temos essa boa notícia. A boa notícia é de que o nosso lugar é o inferno. O nosso destino e o nosso merecimento, se a gente pegar aqui, todo mundo, juntar tudo que nós temos de bom, o nosso destino ainda continuaria sendo o inferno. O nosso destino final, ele não muda, independente das nossas atitudes. O nosso destino
é o inferno. Mas por causa de Cristo, por causa da notícia de Cristo, Ele se fez caminho, Ele se fez acesso por meio do Pai. E por meio dele, nós podemos cumprir as promessas de Deus. Por meio dele, nós podemos viver de que somos adotados para sermos filhos por meio de Jesus. Então, até a paternidade de Deus, ela é um resultado do perdão de Cristo. Nós somos amados, nós somos perdoados para sermos filhos. E a Bíblia trata de que a filiação de Deus, ela é um direito. E direito ou você usa ou você nega. Então, se você tem esse direito, se foi dado o direito de ser filho, nós podemos viver como filhos, ou nós podemos viver como órfãos. Mas somente é possível viver como filhos através do sangue de Jesus. Não existe paternidade de Deus sem sangue. Não existe filiação sem sacrifício. E nós temos o sacrifício completo. Nós temos o sacrifício suficiente de Cristo, que nos faz filhos. Então, o perdão de Deus, ele é algo absoluto. E no mesmo livro, o apóstolo Paulo, não precisa abrir, eu só vou citar, o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, de que por meio do Espírito Santo, nós somos adotados. E hoje nós podemos chamar de Deus de Abba Pai. Sabe, Abba Pai é a forma mais íntima de que os judeus, as crianças chamavam os seus pais de pai. Então, Abba é a forma mais simples, mais genuína que uma criança poderia se referir ao seu pai. E é esse acesso, é esse nível de acesso e de profundidade que Deus nos dá por meio do perdão de Jesus. E ele fala, o próprio Espírito confirma em nosso espírito que somos filhos, filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E aí o texto continua, porque para mim tenho certo que os sofrimentos presentes não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, aqui o texto deixa muito claro que tudo isso é por meio do Espírito Santo, mas é o Espírito Santo que nos traz o perdão. É o Espírito Santo que nos dá o selo de que nós somos adotados, é o Espírito Santo que nos dá o selo de que nós somos perdoados, e é o Espírito Santo que, operando a sua obra em nós, o Espírito Santo manifestando a sua obra em nós, ele vai mostrar para o mundo de que nós somos filhos de Deus. E a Bíblia fala de que a criação aguarda com ardente expectativa que a gente se revele como filho de Deus. E como nós somos filhos? Filhos por meio do sangue, filhos por meio da cruz, filhos por meio da ressurreição. Porque a nossa fé não é apenas sobre a morte, mas é sobre a ressurreição. Porque muitas pessoas já morreram na cruz, mas apenas um ressuscitou. Muitas pessoas morriam ano após ano diante da cruz, porque era um tipo de morte comum a diversos crimes. Mas somente um morreu e ressuscitou e permanece vivo. Então Cristo, por que ele afirma que nós somos herdeiros e co-herdeiros como Cristo? Porque Ele é o exemplo. Aqui ele fala, com Ele morremos e com Ele somos glorificados. A Bíblia fala de que Jesus já morreu e Ele foi glorificado, Ele está glorificado à direita do Pai. Nós, por enquanto, estamos vivos. Por enquanto, nós ainda estamos aqui e por enquanto ninguém aqui morreu por causa de Cristo. Então, o nosso papel ainda, seja sofrendo ou seja sendo aplaudido, é sofrer por causa de Cristo e saber de que um dia estaremos à direita do Pai e seremos glorificados com Ele. Assim como Ele já foi, Cristo em todas as coisas, Ele é uma preeminência, uma pré-apontação daquilo que havemos de ser. Então, Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Jesus está à direita do Pai, nós estaremos também. Jesus está na sala do trono, nós também estaremos lá. Jesus, ele vai estar na Nova Jerusalém, nós também estaremos. Então Jesus, ele é a revelação direta daquilo que nós vamos ser. Ele é um filho amado, nós somos filhos amados. Ele foi morto e foi glorificado. Então, enquanto nós estamos aqui, nós precisamos saber de que passarão céus, passarão terra, nós deveremos permanecer fiéis à palavra de Cristo. Sabe, o apóstolo Paulo fala que todos aqueles que desejam ter uma devoção fiel a Deus sofrerão perseguição e oposição. Mas aquilo que nos faz ser fiel não são as circunstâncias, mas é a bondade de Deus. É o sangue de Jesus. A história conta de que
quando os discípulos, eles estavam para ser mortos, muitos deles morriam cantando, glorificando e adorando a Cristo. Mas por quê? Tudo isso é muito pequeno comparado com a glória que está por vir. O texto ainda fala, o sofrimento, ele fala assim, porque o sofrimento presente, eles não podem ser comparados com a glória a ser revelada. Então, o texto deixa claro que existe perdão? Existe. Mas o perdão de Deus não nos esconde da perseguição, o perdão de Deus não nos esconde da dificuldade, o perdão de Deus não nos esconde dos dias difíceis, não. O perdão de Deus apenas nos dá força e capacidade para passar pela perseguição, pela oposição e continuar glorificando a Deus. Então, em meio à oposição, nós podemos permanecer olhando para Jesus e olhando para Cristo, sabendo de que o sacrifício dele é maior que todas as coisas, que o sacrifício de Jesus é maior e é suficiente. Então, nós somos muito amados. E a gente vê de que esse mesmo perdão que nos redime, esse mesmo perdão que nos adota, esse mesmo perdão que nos salva, esse mesmo perdão que nos dá acesso a Deus, esse perdão nos envia. O mesmo perdão que redime é o mesmo perdão que envia. E aí a gente vai ver, queria te convidar a abrir em Hebreus 10, verso 12. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 12, diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Aqui ele está falando que Jesus está à direita do Pai, aguardando que seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E a Bíblia fala de que um dia todas as nações serão colocadas debaixo de Cristo. E então Cristo reinará sobre a terra. E esse é o nosso papel. O nosso papel é glorificar a Cristo. Da mesma forma que nós somos amados, perdoados, redimidos, nós glorificamos a Cristo, permanecemos a Cristo, aguardando até que Deus faça a sua vontade e estabeleça que todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E aí ele fala: aperfeiçoou aqueles para sempre, aqueles que estão sendo santificados. Então nós ainda estamos nesse processo de sermos santificados. Nós não somos santos, mas nós estamos no processo de sermos santificados por meio de Jesus. E o texto em Hebreus continua no verso 18. Hebreus 10, 18 continua falando: onde há remissão de pecados, não existe necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos a firme confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então qual é o nosso papel mediante o perdão de Deus? Guardar a confissão da esperança, firme, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Sabe, todas as promessas que a Bíblia nos dá, elas vão se cumprir. Sabe, não existe promessa que não vai se cumprir. Não existe promessa na Bíblia que não está garantida pelo sangue de Jesus, não. Jesus, ele garantiu todas as coisas. Sim, muitos falam de que Jesus já fez todas as coisas, e não. Jesus garantiu todas as coisas, porque existem muitas promessas que ainda não aconteceram. Então Jesus, ele não vem cumprir todas as coisas, Jesus vem garantir todas as coisas. Jesus foi a garantia de Deus de que ele está comprometido em executar o seu plano sobre a terra. Jesus é a garantia de que Deus vai se manifestar com muita glória e com muita majestade. Mas o nosso papel, ao sermos amados e perdoados, é estarmos debaixo da submissão do sangue, estarmos debaixo da aliança de Cristo. E o nosso papel é permanecer firme com a confissão da esperança, sem vacilar.
Guardar firme a confissão da esperança é nós sermos o povo da bendita esperança. É o povo que pode passar por aflição, pode passar por sofrimento, pode estar diante da morte, mas continua dando glórias a Cristo. Apocalipse 6, se eu não me engano, fala que mesmo diante da morte, não negaram o Cordeiro de Deus. Sabe, não negar o Cordeiro é continuar dando glória a Ele, é continuar dando honra a Ele, é continuando toda atenção e toda honra, toda devoção somente a Ele. E nisso tudo, a gente vai ver, e já caminhando para o final, em Apocalipse 3, existem dois paralelos, de que em Apocalipse 3 a gente vê as cartas às igrejas, e a gente vê a sala do trono, a gente vê várias coisas acontecendo, mas em um determinado momento, Jesus ele faz uma exortação. E a gente pode até reparar que em diversas igrejas, Jesus ele fez elogios, exortação e correção. Mas para essa igreja específica, que era a igreja de Laodiceia, ele não fez nenhum elogio, ele apenas fez uma exortação. E em Apocalipse 3, ele diz assim para a igreja: eu repreendo, em Apocalipse 3, no verso 19, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. E ao vencedor darei o direito de se assentar comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com o Pai no trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o que a gente está vendo? Jesus falando para a igreja: ser zelosa e ter arrependimento. O fundamento para permanecermos firmes diante da fé e permanecermos firmes na esperança, sem vacilar, que assim como o apóstolo Paulo ele nos instrui, é ser zeloso e ter um fundamento de arrependimento. Não dá para permanecer em Cristo sem zelo e sem arrependimento. Então, a repreensão que ele nos dá é em amor. E aqui ele fala: ao vencedor, aquele que ser zeloso e se arrepender, darei o direito de se assentar comigo no trono, pois eu venci e me assentei com meu Pai no trono. Então a gente vê e a gente lembrar de que em Efésios 1 fala de que Cristo está à direita do Pai na sala do trono. Cristo nos predestinou para Ele, para estarmos à direita de Deus juntamente com Ele. Mas Ele fala que o caminho para isso, que é a mesma promessa que Jesus faz para a igreja de Laodiceia, o vencedor, para estar diante de Deus, na sala do trono, para que o vencedor seja assim como também Jesus, ele fala, assim como eu também venci, ele precisa estar debaixo de zelo e de arrependimento. E aqui a gente vê algo interessante, é que nesse momento Jesus está do lado de fora, ele está na porta, ele está batendo, e ele está convidando uma igreja para estar em arrependimento. E a gente vê que Jesus do lado de fora, então, ou seja, se Jesus está à porta é porque ele estava do lado de fora. E se ele estava convidando essa igreja a voltar para o arrependimento, é porque eles estavam longe do fundamento do arrependimento. Logo, se não há arrependimento, logo não há perdão. Então a gente vê uma igreja que estava longe do perdão de Deus. Por isso estava com Jesus do lado de fora. Mas uma outra cena que a gente vê logo em seguida, no mesmo texto em Apocalipse, Jesus olha para João e fala, ele fala assim, ó, em Apocalipse 4, no verso 1. Depois disso, logo depois da carta de Laodiceia, depois dessas coisas, olhei para o alto, eis que vi uma porta aberta no céu, e uma voz que ouvi como uma trombeta disse: suba aqui. Então a gente vê de que no momento onde não havia arrependimento, e onde não havia zelo pela presença de Jesus, logo não havia perdão, Jesus estava do lado de fora pedindo para entrar. No momento a gente vê João, um amigo de Deus, estando próximo da glória de Deus, ele vê uma porta no céu, e quem convida ele para entrar é Jesus. Quem está do lado de dentro fala: vem e suba e vê. Não é mais Jesus que está batendo na porta, mas é Jesus que está convidando para ele entrar na porta. João fala: eis que eu vi uma porta aberta no céu. Eis que vi uma porta no céu e ouvi uma voz de trombeta falando: venha e suba.
suba até aqui e veja. Então, essa é a dinâmica do perdão. Quando nós estamos longe do perdão de Deus, Jesus está do lado de fora, Ele não invade a nossa vida, e Ele está lá, batendo a porta, perguntando se Ele pode entrar e perguntando se Ele pode cear conosco. Mas quando existe um fundamento de arrependimento, quando existe um fundamento de zelo pela pessoa de Jesus, quando nós entendemos o perdão de Deus que nos dá acesso a Deus, agora quem nos convida para subir é Ele. Agora quem nos convida para conhecer os segredos da sua casa é Ele. Porque no momento Jesus está convidando uma igreja para deixar Ele entrar e cear com eles. Então, ou seja, era Jesus que era o visitante e Jesus queria se assentar na mesa com a igreja. Mas em Apocalipse 4, Jesus, ele que convida João para entrar e cear com ele. Então, essa é a dinâmica do perdão. O perdão de Deus, Ele nos dá acesso ao trono de Deus. Ele nos dá acesso à sala do trono. Ele nos dá acesso à beleza e à majestade de Deus. E aí quando João, ele entra nesse lugar, quando João, ele entra na sala do trono, ele vê os 24 anciãos, ele vê os 4 seres viventes, ele vê toda a glória do Pai, toda a majestade, toda a submissão de Deus, e ele vê Cristo sendo exaltado. E ele fala que eles cantavam uns aos outros, eles cantavam canções de santidade ao Senhor, por causa da beleza de Jesus. E João só pôde acessar isso, porque ele vivia debaixo de um fundamento de zelo e de arrependimento. Então, nisso tudo, qual que é a grande questão? O perdão, ele é o que nos dá, ele é a chave de acesso para essa porta. Porque não tem como a gente entrar na sala do trono estando separados de Deus. Não dá para a gente entrar diante de Deus sem santidade. Então, já para a gente encerrar, eu quero te convidar a pensar onde que Jesus está diante do nosso coração. Será que Ele está batendo a porta, pedindo para entrar? Será que Ele está do lado de fora, pedindo para que a gente deixe Ele entrar, para que Ele tenha acesso à nossa mesa? Ou será que nós aceitamos o perdão de Cristo? Nós aceitamos, estamos submetidos não à nossa justiça, não à sua lei, não à nossa lei, mas à lei de Jesus? Ou será que nós estamos submetidos à voz de Deus? Será que nós estamos submetidos ao sangue de Jesus? E quando nós entramos no sangue, Jesus não está do lado de fora, mas Ele está do lado de dentro, convidando a gente para entrar. Então eu quero te convidar a você ficar em pé no seu lugar, para a gente orar. E onde Jesus está? Será que Jesus, Ele está na porta, ou Ele está dentro nos convidando? Quero te convidar você a colocar a mão no seu coração. Jesus, você continua, Senhor, sendo toda a razão de todas as coisas. Você continua sendo o centro e o motivo de todas as coisas. Jesus, você continua sendo o alvo da nossa adoração. Jesus, Pai, nós não temos nada para te oferecer além de vergonha. Jesus, nós não temos nada para te oferecer, Pai, além dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas iniquidades. Jesus, tens toda a preeminência, Jesus. O Senhor tem lugar de honra em nossos corações, Pai. E, Pai, nós somos tão pequenos e tão constrangidos diante da Tua glória, Pai. Senhor, nós não temos o que te oferecer, nós não temos aqui o que te dar, Pai. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor tenha lugar de honra, que o Senhor tenha lugar de exaltação em nosso coração, Pai. Jesus, nós precisamos do seu perdão, Pai. O teu perdão não é uma escolha, o teu perdão não é uma opção. O teu perdão é a necessidade que nós temos para acessar a tua presença. O teu perdão é aquilo que nós precisamos para acessarmos a sua glória. O teu perdão é aquilo que nós precisamos para sermos filhos. O teu perdão é aquilo que nós precisamos para sermos salvos da ira de Deus. O teu perdão é aquilo que nos livra do inferno, nos leva para a tua glória. O teu perdão é aquilo que nos redime. O teu perdão é aquilo que nos salva. O teu perdão é o que nos faz, Pai,
ver a tal porta aberta no céu e ouvir a tua voz como trombeta e ouvir a tua voz nos chamando: suba e entre, suba e entre, suba. Pai, que nós possamos entrar na porta que está aberta, que nós possamos ouvir a voz, a sua voz de trombeta, a sua voz majestosa com alto som de glória, Pai. Que nós possamos ouvir a tua glória, Pai, e que o Senhor seja glorificado através de nós. Que Pai, que nós possamos ser objeto de louvor para o Senhor e objeto de glória para o Senhor todos os dias, Pai. Transforma o nosso coração, Pai. Transforma as nossas mentes, Pai. Nós não temos muito, Pai. Nós não temos nada, Senhor, para te oferecer, mas recebe as nossas vidas, Pai, como uma oferta de amor, porque o Senhor já se fez oferta, o Senhor já se fez caminho, o Senhor já se fez sacrifício por nós. Então eu te peço, Pai, seja glorificado por meio de nós, Pai, hoje e sempre. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Me adotou e o seu amor me Se puder fechar os seus olhos e apenas receber dessa presença. Eu era órfão, hoje sou filho. Enquanto a Isa vai ministrando essa canção, eu gostaria de pedir que você nem cantasse, apenas recebesse essa verdade. O Pai me adotou, Apenas ouça o que Deus está falando através dessa canção. seu amor me encontrou. Apenas deixe o Espírito Santo falar com você. Eu era órfão, Permita com que Ele se revele a você hoje agora. sou filho. Receba dessas verdades. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Apenas receba, apenas receba. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. E nada vai me Separar. do teu grande amor. Vamos declarar isso. Meu Pai me ama. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. E nada vai nos separar do seu grande amor. O meu Pai me ama, meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. E nada vai nos separar do seu grande amor. O Pai me adotou, o Pai me adotou
Levante as suas mãos e diga: eu era órfão. Eu era órfão, hoje sou filho. Eu era órfão, hoje sou filho. Eu era órfão, hoje sou filho. Irmão, presta atenção numa coisa, já que foi me dada a liberdade aqui. Quando a gente fala sobre perdão e você entende a respeito do perdão de Deus sobre você, tudo isso que Júlio falou, basicamente é o resumo do Evangelho. Desse olhar de graça e de amor de Deus por mim, por você. Mas qual que é a resposta essa noite que você dá a esse amor? Em Marcos capítulo 11, 25, se puder projetar. Projeto 11, 24, se possível. Você vai ver a postura que Deus espera de mim, a postura que Deus espera de você. Porque eu estou falando com um crente aqui. Então estamos falando com pessoas que são nascidas de Deus, que têm o Espírito Santo, e estão num trabalhar, num processo de santificação, sim ou não? E quando a gente fala sobre perdão, é um assunto muito sério, porque a falta de perdão, a gente falou sobre perdão, mas a falta do perdão, ela gera uma série de consequências negativas para a sua vida. E quantas pessoas, talvez você aqui mesmo, que eu sinto no meu coração, está empacado na sua vida por falta de perdão. Talvez uma falta de perdão por alguém da sua família, talvez uma falta de perdão por algo que aconteceu às vezes até na igreja. Mas a falta de perdão, ela vai te estagnar. A falta de perdão tem levado pessoas para fora da igreja. A falta de perdão tem tirado pessoas que têm até chamado de fora da obra de Deus. E a falta de perdão gera um senso crítico tão forte em você que você não vê que o problema está em você e não está em ninguém. A falta de perdão, ela não te faz olhar para dentro de você mesmo, mas você olha tudo de fora e não consegue enxergar que você está com um problema de incredulidade no coração. Você não consegue enxergar as raízes e as mágoas que estão dentro de você e você terceiriza para outras pessoas. Quando na verdade o arrependimento, quando ele vem, é o reconhecimento de que você está errado. E eu vou ler porque são as palavras de Jesus, não são as minhas. Esse versículo é maravilhoso e todo mundo gosta. Jesus disse: portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, tudo, absolutamente tudo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e assim sucederá. Amém? Amém ou não? Mas vamos ler o 25. Jesus partindo do pressuposto de que não é e se você orar, mas quando você orar. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Para aí. Então ele falou, tudo que você pedir e você crer, você vai receber. Mas no entanto, quando você estiver orando, se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoe. E por que você deve perdoar? Para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Em outras palavras, se você não perdoa, Deus não vai te perdoar. O Pai Nosso, perdoe as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado quem tem nos ofendido. Então você está falando, Deus, me perdoe assim como eu tenho perdoado. Se você não tem perdoado, você está falando para Deus, eu não preciso do seu perdão. Se você ora, perdoe as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado quem tem nos ofendido, e você não tem perdoado, você está falando, Deus, eu não necessito do seu perdão. Ou está dizendo, Deus, me perdoa na maneira como eu libero o perdão. E agora chega o versículo 26, que é mais forte ainda. E aqui são as palavras de Jesus, não a minha. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados.
Como eu falei, não é o que eu estou falando, é o que Jesus está falando. E se vocês não entenderem, assim como eu não entender, que não dá para colocar tudo debaixo do tapete, tem que resolver, irmão. Você tem que resolver. E eu sinto muito forte falar isso, não tem ideia porque eu estou falando isso. Mas se você tem algo pendente, resolva. É a recomendação bíblica. Vai se resolver com a pessoa. Vai se resolver com Deus. Vai pedir perdão. Ah, mas eu não estou errado. A Bíblia não fala se você está certo ou está errado. Está mandando você pedir perdão, liberar perdão e pronto, acabou. Hoje, como pastor, eu entendo um pouco os pastores. Um pouco, porque eu ainda estou neném no pastoreio. O cuidado pastoral é sempre, o pastor perdoa muito vocês não têm ideia. Vocês só têm cara de santo, mas não são. Mas se o pastor dá uma vacilada, meu Deus, misericórdia, falta apedrejar o homem. Aí vai gerando problema, aí a falta de perdão, e a culpa é de quem? De quem que é a culpa? Do pastor. Não, a culpa é sua. Porque você tem a raiz de amargura, você não tratou. E às vezes é assim com o seu cônjuge, assim com o seu filho, às vezes é assim com um amigo, às vezes é assim com uma... Às vezes você veio de outra igreja para cá e isso não se resolveu lá. E eu queria dar o espaço agora. Se você quiser vir para frente, ajoelhar, orar você e Deus, e perguntasse primeiro para Deus: Deus, há alguma pessoa que eu não tenho perdoado? Há alguma área na minha vida que eu não tenho conseguido liberar perdão? Há alguém? Eu sou filho de pai separado. Quando meu pai saiu de casa, eu não conseguia perdoar meu pai. Hoje meu pai é meu melhor amigo. Mas até eu conseguir liberar esse perdão, porque eu não aceitava. Automaticamente eu não aceitava o perdão de Deus também. E nem a paternidade de Deus, porque eu tinha problema com meu pai. Quando eu me resolvi com meu pai, eu me resolvi com Deus também. Então feche seus olhos. Gostaria, se possível, de cantar uma música também. Você ajuda a cantar isso, pelo amor de Deus.